Olá, boa noite. Estamos dando início a mais uma Academia de Líderes, 3Fs. Já já vamos estar aqui com a nossa parceira Rosane Bonessi, falando de um tema muito legal, que realmente às vezes deixa dúvida para os líderes, né? Para os líderes se está correto ou não está correto. E é interessante comentar com vocês que a Academia de Líderes 3Fs normalmente tem transmissões nas quartas-feiras e e aos domingos, né? Vamos lá, aguardando minha colega. Vamos lá. Já já a Vanessa aqui comigo. Então, comentava com vocês que a Academia de Líderes 3Fs tem transmissões às quartas e domingos. Agora Opa! sim. Agora deu certo. Agora deu certo. É isso aí. A tecnologia também quer dia do trabalhador, também quer descanso. Eu acho que é isso. Eu acho que ela estava nos boicotando alguns segundos atrás aí. Boa tarde, tudo bom Boa contigo? boa tarde, Vitor. Tudo certo? E Eu, por aí, tudo certo? tudo certinho. Eu estava contando para o pessoal, né, que a Academia de Líderes 3Fs tem transmissões às quartas e aos domingos. E não Isso. tinha contado ainda, mas é bom a gente sempre chamar a atenção e comentar que tanto eu, Vitor Aguiar, quanto a Rosane Bonessi, quanto nosso amigo Marganin, sempre trazemos ou procuramos trazer conteúdos que vão ao encontro da nossa missão na academia, né? Aqui você aprende o caminho para fazer o seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e ser um líder reconhecido e valorizado. E esse Isso tema aí. de hoje, né, para o Dia do Trabalho, é um tema muito interessante. Todos os temas que a gente traz são interessantes, mas esse aqui eu acho que deixa alguns líderes com a pulga atrás. A perguntinha, né? Será que meu colaborador está pronto para ser promovido? Né? Será que chegou a hora certa? E eu já comecei a pensar em relação a esse tema de que às vezes já passou da hora e a pessoa tem vontade de crescer e aí vai buscar oportunidade em algum outro lugar, né? Mas enfim, já começo soltando a braba aí para você. Qual é a importância de promover a pessoa no momento certo, Rô? E aí, assim, né? Promover a pessoa certa no momento certo, né? Boa, sem Porque às dúvida. vezes a gente quer promover e os critérios não estão claros, né? E às vezes a gente acaba promovendo aquela que talvez não é a pessoa mais adequada para o caso, né? Eu acredito muito, né, Vitor, que o combinado não custa caro. Isso. Eu acho que grande parte das pessoas, quando entram na organização, até se a gente for falar de gerações, né? A geração mais jovem, Isso. eles querem ter esse horizonte. Onde isso Uhum. vai dar? Onde eu posso chegar? Né? Semana passada eu estava numa empresa que comentando com eles sobre valorização, e aí alguém trouxe assim, olha, entrou um menor aprendiz trabalhar com a gente, Uhum. e ele perguntou o que ele precisa para se tornar presidente da empresa, Ó, que né? legal. Então já chegou, e aí a gerente disse, meu Deus, mas que petulância desse menino, mal chegou. Eu digo, essa geração jovem, né, já chega aí com a gasolina aditivada. Eles já chegam querendo saber o caminho que eles vão percorrer, né? O que eles precisam fazer para chegar até lá. E a gente valorizar as pessoas, reconhecer e promover
no momento correto, eu acredito que com isso a gente consegue ter muitos talentos dentro da organização, né? Novamente, eu não gosto da expressão reter talentos, né? A gente sempre fala ela aqui. Isso. Mas quando a gente perde esse time, Vitor, muitas vezes a gente acaba perdendo um excelente colaborador para a concorrência, né? Porque se isso não está bem claro, se isso não está negociado, se isso... E aí a pessoa vai. É. E tem aí um tema que você trouxe, de repente, fazer um pequeno parênteses, né? Eu também estava numa formação semana passada e aí surgiu a história do menor aprendiz. E para alguns lá, nesse local que eu me encontrava, assim, meu Deus, é dor de cabeça, é complicado, é mais trabalho do que qualquer coisa. E eu dividi com eles uma experiência de uma outra organização com a qual eu contribuo, que eles estão formando uma nova geração de colaboradores com os menores aprendizes. Eles estão Isso conseguindo aí. efetivar cerca de 85% dos menores aprendizes e tem sido uma experiência muito, muito legal. Mas realmente, né, ok, são gerações diferentes, mas o profissional entender que o interesse da pessoa saber qual é a sua trilha, né? Qual é o seu caminho, o que, que ele tem que fazer, é petulância, eu entendo que, infelizmente, é um descompasso É com o descompasso com a saber realidade. lidar, é um descompasso com o saber lidar com a realidade que nós temos hoje. É, E é por isso que nós, na Academia de Líderes 3Fs, forma, força e flexibilidade, a gente explora tanto essa questão da gestão do tempo, do entendimento do colaborador, da flexibilidade de se adaptar, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho desses critérios objetivos, né? Como é que será que a organização ou o líder pode deixar isso mais bem desenhado? Vai ao encontro da forma que nós tanto é, falamos na vai ao Academia de Líderes encontro, 3Fs? vai muito ao encontro da forma, Vitor. Se a gente parar para Isso, pensar, muitas organizações às vezes não têm a própria descrição do cargo isso, escrita, isso. formalizada, né? E aí, se a gente pensar um pouco, ela não tem descrição do cargo formalizada, logo ela não dá feedback com base nessa descrição, logo ela não faz uma É, avaliação de desempenho com base nessa descrição, logo o caminho de reconhecimento, de valorização e de crescimento dentro da empresa, muitas vezes acaba sendo uma incógnita, né? é, Então, quando a gente traz critérios objetivos, eles estão sim ligados à produtividade, à métrica, né, à entrega, à performance, só que são pontuados isso de uma maneira que a pessoa consiga enxergar onde ela está, o que, que ela precisa para chegar isso, no ponto que ela vai estar e principalmente, né? Eu costumo dizer e acho muito bacana quando a empresa proporciona esse desenvolvimento. Porque muitas uhum, vezes, Vitor, tem empresa que vai lá e pega alguém, pinça alguém muito bom de determinada área e coloca ele numa cadeirinha mais alta. Sem uhum, que essa pessoa esteja preparada, é, né? isso, Às vezes, tecnicamente, né? A gente poderia falar até de critérios objetivos aqui. Às vezes, uhum, tecnicamente, essa pessoa está pronta. Mas a gente uhum, sabe que, a partir do momento que ela sobe uma cadeira, é muito mais gestão de pessoas do que a parte técnica dela, né? Quanto mais isso, cadeiras, quanto mais alto for a cadeira que ela for subir, é muito mais comportamento. Eu isso, vim agora, acabei de chegar em casa de um treinamento, hoje, Dia do Trabalhador, muito legal, desenvolvimento numa empresa, e eu estava falando isso para eles, né? O quanto a gente precisa ter esse olhar para quem está na frente da gente, para entender o momento. Porque também tem, né, Vitor, o outro lado da história. Nem todo mundo quer crescer dentro da organização. isso, Quer exatamente, crescer nesse sentido, né? Em termos de gestão, em isso, termos cargos de liderança. isso, E aí tem empresas que acabam desenhando uma carreira mais horizontalizada, vamos dizer assim, isso, né? Onde as pessoas acabam aí assumindo cargos mais técnicos, mais específicos e não de gestão, né? Então, quando a gente identifica que a pessoa ela tem vontade de crescer, né? A gente precisa pensar porque também é a pessoa certa no lugar certo com a ferramenta certa. Tem que ter aderência do perfil
ao cargo que a pessoa está colocando, está se colocando, está se disponibilizando para, né? E também tem aí, eu acho que é muito um 50-50, sabe? Isso. Da empresa proporcionar esse desenvolvimento, né? De acompanhar e de guiar, porque às vezes pode parecer básico a gente falar isso, mas tem muita empresa que queima, muitas vezes, um excelente colaborador quando ela não tem esse olhar. Faz sentido? Isso, total. E indo ao encontro do que você falava há pouco, às vezes eu conto uma historinha que é assim, né? João fazia a faculdade de engenharia civil e ele se apaixonou por cálculo estrutural. E ele fazia um cálculo assim com uma capacidade incrível e ele arrumou um estágio numa empresa no setor de cálculo. E ele fazia cálculo e logo ele foi efetivado e, assim, sucesso absoluto, tanto que, passado algum tempo, ele passou a coordenar aquela equipe, né? Ele tinha, junto com ele, mais umas 5 pessoas, e ele era o coordenador. E aí eu pergunto para o pessoal assim, eu digo, quando ele virou coordenador, o que ele menos fazia na vida? Era cálculo. Cálculo, É né? isso aí. E outra coisa que aconteceu no treinamento semana passada, né? Uma pessoa levantou a mão e falou assim, tá, mas aí, se eu vou conversar a respeito do que a pessoa pensa para o futuro dele na empresa, não sei o que lá, será que eu não posso criar expectativas ou ter expectativas que a empresa não vai dar conta? E aí eu perguntei, mas é melhor você saber qual é a expectativa da pessoa e não ser surpreendido Sim. por essa expectativa, porque a pessoa vai seguir o caminho dela, né? Tanto que a nossa pergunta aqui é a seguinte, né? Como é que a promoção, no momento certo, beneficia não só a pessoa, como a equipe e como a organização, Rô? Olha só, quando ela é feita no momento certo, né? Eu acho que você está dando um recado de fortalecimento da cultura. Você está Muito. dando um recado para as pessoas, né? Da própria lealdade, como diz o nosso parceiro Omar, que não está aqui hoje, né? Isso. Uhum. O quanto vale a pena você ser leal, você se dedicar, porque se não for ali na empresa, às vezes vai ser fora. Né? Isso. Certamente a gente Uhum. já fez projetos de mentoria com algumas pessoas, né, Vitor? Que Isso, às vezes as isso. pessoas estão tão ávidas pelo crescimento É, e a empresa não sinaliza de maneira nenhuma. E a pessoa diz, ó, ou vai ser aqui ou vai ser fora, mas eu tô pronto, isso. né? Uhum. E aí a empresa perde um excelente talento, né? Então a É. gente ter esse olhar, a gente fazer os combinados, é claro, é óbvio que não tem lugar de gestão para todo mundo, né? Não, claro que Mas não. eu acho que a partir do momento que existe transparência do que precisa, de como é que acontece os processos aqui dentro, que existem esses combinados, o negócio é fantástico. Na semana retrasada, umas 3 semanas atrás, eu e o Omar estivemos numa multinacional fantástica aqui da nossa região, Uhum. e aí eles comentaram conosco o caso do presidente que assumiu agora, a partir desse Uhum. ano, essa empresa, né? E que começou lá como estagiário. E eu Olha, fiquei fascinada pela história que o RH, né, a pessoa que estava como diretor do RH, o quanto ele trouxe para nós o conhecimento de toda essa trajetória da pessoa. O quanto a empresa, entre aspas, cuidou dessa pessoa que chegou ali e foi, né, uhum. munindo de informações, de ferramentas, acompanhando. É claro, né, que existe do outro lado uma dedicação, um comprometimento, uma Claro, entrega, uma claro, performance. claro, claro. Ok? Né? Mas assim, se a gente for parar para pensar, Vitor, grandes empresas, eles têm esse desenho. Sim, Né? E às vezes até na própria questão assim, olha, a gente vai promover essa pessoa está com a idade X. Com essa idade aqui, ela vai de repente daqui a pouco querer aqui. Será que a gente consegue ou a gente vai? Como é que a gente vai fazer? Vai fazer ela crescer assim? Vai fazer crescer assim, né? Então uhum. eu acho que a gente ter conversas francas, né, Vitor? Isso, Ajudam muito, ajudam muito. E aí você falava aqui dos fatores objetivos. Eu acredito, com base até no exemplo que você falou, que os é, subjetivos talvez sejam muito mais importantes. é. Mas assim, é interessante que uma conversa franca pode ser muito boa para as duas partes. As Então, duas partes. pens- pensando nas empresas de pequeno porte que talvez não tenham tantas oportunidades de crescimento, né?
para o colaborador e falar assim, Rô, é o seguinte, olha, enquanto você estiver aqui, você pode contar com a gente quer contar com você. Sim. Enquanto você estiver aqui, você vai estar crescendo, aprendendo, mas você talvez tenha ambições maiores do que a gente pode te oferecer. Então É vamos isso fazer um aí. acordo? Quando chegar a hora que você entender que você quer voar, vamos trabalhar isso junto. Chega para a gente e fala, olha, eu estou querendo voar e daqui a algum tempo eu vou começar a me abrir ao mercado. E aí vocês fazem a transição, fazemos a tua transição, te ajudamos, fazemos a coisa ser bacana. Esse é um diálogo honesto, Maduro, né? motivacional, isso, motivacional, que aí ninguém é pego de surpresa, ninguém fica na mão de ninguém, e é uma coisa muito mais, mais franca, né? E Sim. aí, nesses critérios objetivos e subjetivos, é muito boa a oportunidade também de você fazer com que toda a equipe compreenda o porquê o A E não subiu vê. e não o B, né? Aí Mas entra. de qualquer forma, como é que a gente pode garantir que as outras pessoas não se sintam negligenciadas? Quando as regras são claras, Vitor, né? Quando existe, às vezes, um processo de sucessão desenhado, um Isso. mapeamento disso, né? Novamente, tem que ser aí, tem que ter, pro lado da pessoa que está se colocando à disposição, tem que ter entrega, tem que ter performance. Não É. existe almoço Uhum. grátis, não existe colheita sem plantio, Isso. né? Então, Uhum. existe aí um desenho junto com a gestão do que precisa para a pessoa chegar lá. Nós temos um exemplo de, eu acho que uns 10 anos atrás, de uma empresa conhecida da cidade, né? Que tinha lá o salário de todas as pessoas na parede. Sim. Uhum. E aí, se você parar para pensar, para alguns, isso pode ser desmotivante, porque Uhum. parece que está muito longe, né? Mas para outros pode ser um fator de motivação no sentido de olhar o Sim. que eu preciso para poder chegar até lá, né? Uhum. Quais são os conhecimentos, quais são as competências, qual é o tempo que eu tenho que ter, regras claras. Eu acredito Uhum. muito que o que falta hoje para as organizações é essa conversa mais direcionada, né, para as Uhum. pessoas poderem ficar e também, como você trouxe, eu acho que muito bem aí, para você poder abrir as portas para a pessoa sair, né? Porque É, isso é um momento de maturidade, um momento de é, conversa, mas olha só, né? Isso requer do gestor maior, né, Vitor, um, uma uma percepção, um maturidade, né? feeling, né? É, Algo que as pessoas precisam começar a desenvolver. Não, e é um desafio. É um desafio. Vai muito ao encontro do que a gente fala em termos de forma, força e flexibilidade, o aspecto do autoconhecimento, né? Porque Sim, às vezes a pessoa carrega para si como se fosse uma ofensa pessoal, carrega para si como se fosse uma traição do colaborador com a empresa e esquece que todos têm direito de buscar algo melhor sim, para si, com né? certeza. Sim, E quando essa relação é madura, poxa, como é bacana, né? Como é importante você se sentir confortável. E eu tenho instruído vários mentorados, né? E eu sei que você compartilha desse pensamento sim, nas mentorias que você sim. e o nosso amigo Omar também fazem, né? De que às vezes é muito importante você sinalizar para a organização: olha, eu estou entendendo que o meu crescimento chegou no máximo que é possível e eu vou começar a me abrir ao mercado. E eu não queria fazer isso de uma forma assim secreta ou que fosse surpresa. Escondido, né? Um negócio chato, né? Então vamos se organizar. Eu não quero sair já, eu vou ver propostas interessantes. Nós vamos colocar um horizonte de tempo de, sei lá, 6 meses, e nesses 6 meses eu vou preparando, ou talvez até lapidando alguém que eu já venho preparando para estar no meu lugar, né? Legal isso? Ah, legal, né? Mas realmente, talvez muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa live e que vão nos acompanhar depois, porque ela fica gravada, vão achar isso muito utópico. E realmente é, se não tiver maturidade, né? O nível de maturidade que, por exemplo, nós três temos nas nossas relações Sim,
nos nossos trabalhos, né? Sim, sim. E a principal missão do líder é desenvolver a maturidade da equipe, é isso, né? E aí, Vitor, né? Aquilo que nós comentamos semana passada, maturidade é escolha, né? Exatamente. A pessoa vai escolher este caminho. Então, assim, ó, pensa que ambiente bacana onde a gente consegue trazer isso realmente para o dia a dia, onde eu não precise procurar escondido um novo trabalho, É, porque não vai ter lugar para todo não mundo, né? E eu não vai, vou não vai. começar a penalizar aquela pessoa porque ela quer sair, É, né? Porque às vezes a gente sabe que essa é vamos dizer assim, a arma que a gente tem contra o outro, né? E daí você começa, e aí você está literalmente mostrando a sua incompetência, né? A gente precisa, sim, criar toda uma estrutura para isso. E aí, Vitor, a gente poderia voltar nos pontos até das lives que a gente já fez é, nas semanas anteriores. O quanto uhum, um acompanhamento é importante, o quanto as reuniões de alinhamento são importantes, o quanto o feedback rotineiro, individualizado é importante, né? Para que nada disso seja surpresa, para que você é, realmente consiga desenhar esse processo. é. As pessoas que nos acompanham aqui, elas não imaginam, né? Mas a gente faz o dever de casa, prepara uma pauta bem legalzinha para nos nortear e aí a gente vai recheando com as nossas experiências, né? Então, eu anotei aqui alguns pontos e queria dividir com as pessoas e que você comentasse em cima deles, Bora né? lá. Porque quando nós criamos a Academia de Líderes 3Fs e pensamos nos três pilares, né? A forma, a força e a flexibilidade, a gente sempre faz as ligações dos tópicos com esses três pilares. Então, especificamente nessa questão de identificar se o colaborador está preparado, a gente entende aqui que na forma, né? É importante verificar se o colaborador demonstra excelência e harmonia nas suas funções atuais e se está alinhado com a cultura organizacional. Qual é a importância desse alinhamento, Rô? Extremamente, né? Eu estava num treinamento agora e eu falava justamente isso para eles, o quanto a gente consegue perceber se a pessoa está realmente fazendo o trabalho dela, porque muitas vezes para eu ser legal, eu não É, vou cobrar os meus colegas. isso. E aí eu me escondo atrás da minha, né? Uhum. Semana passada, numa das empresas, o pessoal da RH disse, Rosane, fulano que está como gerente não está cobrando o time porque ele quer ser o legalzão. Aham. Né? Então, olha lá, tem que ter métrica. Se você não cobrar, gente, né? A empresa, ninguém está aqui porque é bonito. As pessoas estão aqui para trazer resultado. É. Quando o negócio é claro, né? Quando as métricas estão postas, quando existe esse acompanhamento, ninguém vai ficar surpreso. E que é uma coisa triste que a gente sempre enfatiza também nos nossos encontros com os líderes, é assim, né? Nada pior do que, por exemplo, né, o horário da empresa é 6 da tarde, nada pior do que deu 6 da tarde, todo mundo diz tchau, até amanhã, um abraço, até amanhã, e o líder fica, mas não porque ele não possa ficar, ele fica por quê? Porque ele tem que fazer o que não foi feito. Por quê? Porque ele é comprometido com o resultado e ele fala assim, cara, se ninguém fizer, tenho eu que fazer, né? Então, essa falta de autoridade, essa falta de liderança sobrecarrega e quem está nos acompanhando, faça um autoexame para entender se você não está carregando o time todo nas tuas costas e no sentido de você ter que fazer mais porque quem deveria fazer não está fazendo. E não venha com essa desculpinha de a mão de obra está difícil, não encontra ninguém. Se você se acostumar com isso, você vai ficar a vida inteira fazendo É isso, isso. né? Aí, Vitor, a Agora gente, vamos para a força. às vezes a gente acaba trazendo a questão, né? Ah, a pessoa não fez, eu vou fazer. É, E aí você vai ver que muitas vezes quando a empresa olha de cima para baixo, você acaba se tornando um operacional caro. Porque a isso, empresa está te é, pagando para fazer gestão. E você está sendo isso, muito mais operacional do que gestão. é, Né? Então, exatamente. são pessoas com posições diferentes e segundo o nosso pipeline aí, que também está dentro da Isso, nossa academia 3F, certo? exatamente. É. Tem que ter uma entrega diferente. Nós não estamos falando que na hora do aperto a gente não pode descer Claro, para ir ajudar. Não é isso. claro, claro, Só que o claro, aperto não pode durar 7 dias na semana, claro, 30 dias no mês, claro, 365 dias no ano. claro. É.
Vamos dar um exemplo da nossa prática, né? Eu, Sim, você e o Omar chegamos aí a algum lugar para fazer uma academia de líderes presencial, por exemplo, e a gente deixou tudo organizado, e aí a gente chega e a sala está bagunçada e sim, tal. Ah, ninguém se importa de arregaçar a manga e vamos pôr a sim. mesa para cá, vamos pôr a mesa para lá, não sei o que lá, para deixar prontinho, mas a gente vai chamar a pessoa responsável e falar, amigão, e aí? Amanhã não pode estar Tarefa desse sua. jeito. A Exatamente. gente Vamos falar fez da, tudo bem, não caiu a é, mão, mas a tarefa é sua. vamos falar da É isso aí. força? Falamos da forma, vamos falar da força. Nós colocamos aqui, avaliar a capacidade do colaborador de tomar decisões sob pressão e sua contribuição para o resultado da equipe. O que a O gente líder tem que tomar mais faz, decisão, Vitor, né? o que a gente mais faz é tomar decisão. Isso, E aí, gente, né? Quantas pessoas não tomam decisões com medo do resultado? Ah, isso, porque aqui não é permitido errar. A gente não vai fazer aqui, né? Não vai incentivar o erro, mas a gente isso, vai incentivar a iniciativa, a gente vai isso, incentivar a autonomia, a gente vai incentivar a mão na massa, certo? isso. Só que, novamente, você não pode errar sempre a mesma coisa. Você vai errar, vai errar. Sim. Né? Aí lembra a história do Omar com a resiliência. Né? Você Isso, vai boa, errar, mas você boa. vai ter que dar um pulinho para frente. O que eu Isso, aprendi com o meu erro? Quantas isso, vezes, né? A gente está lá numa reunião de time, se a gente parar para perceber, a gente está reclamando da mesma é, coisa que a gente reclamou na semana passada, na semana é. retrasada, no mês passado, no mês retrasado. E aí a gente faz reunião para ficar reclamando da mesma coisa. E a partir de quando que a gente vai botar a mão na massa e resolver o que precisa? Eu penso assim que vou antes de falar da flexibilidade, que é o nosso último tópico aqui, quero ver se você concorda comigo, né? Porque quem está nos acompanhando, né? Eu, a Rosane e o Omar temos vários trabalhos juntos. Eu, a Rosane e o Omar temos vários trabalhos que cada um Sim. dá as suas escapadas por aí, Sim, sim. por esse Brasilzão aí, né? Eu entendo assim que até um tempo atrás a reclamação era porque não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. A reclamação agora é falta gente. Ai, meu Deus, falta gente, falta gente, falta gente. Então, Falta mão de é obra sempre, especializada. é sempre se apegar a uma reclamação. E tudo bem, a gente compreende o desafio de ter pessoas, a gente já escutou inúmeras vezes, o fulano veio de manhã cedo para integração, depois do almoço ele já foi embora dizendo, isso não é para mim. A gente Uhum, entende tudo isso, uhum. mas tem que rever os Tem processos, que. tem que rever, rever a forma de fazer, tem que rever a remuneração, tem que rever os benefícios, tem que rever a própria competitividade, porque é o que tem para o almoço. Vitor, muitas vezes tem que fazer processos, né? Porque tem Fazer algumas que nem processo. processo tem, né? Isso, E aí, assim, exatamente. algumas tem que rever porque estão naquela que sempre foi assim, É, né? Sempre foi assim. Eu tive numa grande empresa no ano passado, aqui da região, e aí eu comecei a perguntar para eles sobre alguns processos, alguns indicadores no meio do negócio. E aí o pessoal dizia assim: a gente já fez isso. Daqui a pouco eu falava de outra coisa, não, a gente já fez é, isso. A gente é, já fez isso. Eu digo, gente, de umas 10 coisas que eu falei é. aqui, 9 vocês já fizeram, já faziam. Me contem o que aconteceu. E aí a fala foi: é porque as pessoas que estavam nesse cargo não estão mais na empresa. É, E aí eu digo, tá, mas o que tem a ver o cargo? Mas a pessoa saiu e aquilo estava somente na pessoa e não na função é, que ela existia. é, é. E aí o processo acabou por ali. Acabou, Né? né? Então, é rever os processos, é rever, é fazer a gestão do conhecimento, Isso. coisa que as empresas não fazem. É, Né? Nós, como professores de faculdade, de universidade aqui, a gente vê quantas pessoas hoje estão trabalhando e estão dentro de uma universidade. é, O quanto, muitas vezes, elas não têm uma oportunidade de fala para determinadas coisas. é, E aí pois você é. fala que a gente está trabalhando, pertencimento, que as pessoas são importantes. Se a pessoa não conseguir trazer um pouquinho daquilo que ela está vendo lá para a realidade dela, se não for aqui, ela vai levar para outro Ela vai, lugar.
Ai, já era, né? Já Né? acabou. E aí a gente fala em reconhecimento, fala em crescimento, fala. Ô, Vitor, eu acredito que informação é fator de motivação, né? Sim, Escuta é fator de motivação. Às vezes a gente fica pensando em reconhecimento, parece que está tudo ligado à questão financeira. Não, não. não necessariamente. A gente reconhece, né? As pessoas quando Isso. a gente para ouvir as pessoas, a gente É, reconhece quando a gente passa uma informação para as pessoas sobre onde elas estão, onde elas podem chegar, onde a gente dá um feedback, onde as pessoas entendem o desenvolvimento delas não necessariamente está ligado a questões financeiras. E muitos, somente, é. né? Muitos diretores, muitos CEOs, muitos donos de empresa, empreendedores, às vezes se escondem atrás disso para não fazer o seu trabalho de gestão bem feito. Isso. Vamos agora para o nosso último tópico, né? Falamos da forma, falamos da força, e para fechar essa questão, a flexibilidade, e nós anotamos aqui, né? Sim. Considerar a adaptabilidade do colaborador a novos desafios e mudanças, bem como a sua disposição para aprender e crescer. E como é difícil se adaptar, né? Aí é que tá, aí é que tá, né? O que a gente consegue fazer, por mais que a gente diga que cada um contribui com o clima organizacional, a gente acaba delegando muito ainda para É, o líder a qualidade do clima, isso. né? A maneira com que as coisas acontecem aqui dentro. Às vezes, se a gente anda numa empresa, a gente pode não conhecer o líder, mas você andando pelas linhas, você imagina, pelo jeito das pessoas trabalhar, como é esse líder. Né? Então, assim, como é que a gente pode, dentro da nossa liderança, fazer com que as pessoas se adaptem, fazer com que as pessoas queiram estar conosco? Né? Eu Isso. falava agora à tarde no treinamento que eu estava, eu digo, gente, a maior parte do nosso dia a gente passa na empresa. É, Tem que valer a pena. Não pode ser só pelo salário. Não pode não ser só pelo salário. pode. Senão a É. gente está vendendo 30 dias da nossa vida muito barato. Muito Né? Tem que ser barato, pelo é. reconhecimento, tem que ser pelo reconhecimento, tem por eu perceber que de repente aquilo que eu faço pode impactar um monte de gente. Eu perguntei para eles hoje, vocês acreditam que vocês, em algum dia da semana, são assuntos nas casas dos colaboradores de vocês? De repente, quando Boa. eles estão sentados à mesa, quando de repente o marido está com a esposa deitado, está na cama, está indo dormir. Você já parou para pensar? O que será? E foi-se o tempo, Vitor, que a gente falava assim: eu não me preocupo com o que as pessoas falam de mim. Não, não. Né? Acabou, né? Foi-se o tempo que a gente dizia assim: eu sou assim. Novamente, a gente não está falando que você tem que infringir os seus princípios, né, os seus valores, mas e aí? Né? É o É. quanto você realmente consegue promover essa adaptação das pessoas e o quanto você se adapta também para atender o outro. Quando você bate no Legal. peito e diz, eu sou assim, parece que você está sempre certo. Você está trabalhando com um de 20, de 30, um de 40, um de 50. Se você agir da mesma maneira né, com todos eles, você não vai ter um resultado. É. Então, gente, nós estamos chegando ao fim dessa nossa transmissão, né? A gente sempre diz assim, né? Na Academia de Líderes 3Fs, você aprende o caminho para fazer o seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e ser um líder reconhecido. Nossa transmissão de quarta está se encerrando e a Rosane vai ter o seu merecido descanso, porque apesar do feriado, hoje ela deu duro. E no Isso domingo aí. nós estaremos de volta com uma outra temática muito bacana, que tem esse objetivo, né? Falar da forma, da força e da flexibilidade. Suas últimas palavras, Rô, É para isso, passar a régua? né? E olha só, se de repente o pessoal que está nos acompanhando aqui tem algum tema bacana que gostaria que a gente, né, Isso, discutisse, trabalhasse, envie para a gente aqui que a gente vai ter prazer, né, Vitor, em trazer essa temática. E aí, olha só, vamos falar do elogio que você ganhou aqui, né? Do Anderson da Silva, olha aqui, ó. Professor Vitor, o melhor professor que eu tive. É isso aí, né? A gente legal. junta os bons aqui, viu, É Anderson? isso aí. Esse é o negócio. Né? Então, ó, Bacana. você que já está aqui, que já segue o Vitor, né? Segue a Rosane, segue o Omar. Você que segue a Rosane, segue o Vitor, segue o Omar, né? Nos adicione lá no seu LinkedIn, nos adicione no Instagram, mande as suas perguntas. Nós temos uma vivência bem bacana, todos nós três aqui, todo dia num Isso, lugar diferente, numa empresa diferente, de segmentos diferentes, né? E quando a gente se junta aqui, dá um caldo muito bom, né? Porque a gente traz aquela gestão de verdade, né? O conteúdo de verdade, aquilo que realmente
pode melhorar o seu resultado como líder e principalmente, né, o resultado do seu time. As pessoas vão estar mais motivadas, vão vestir a camisa. Hoje é um grande desafio. Onde quer que a gente vá, as pessoas nos perguntam: meu Deus, mas ninguém mais se compromete, o que eu faço aqui? Porque papá, como é, né? Como se tivesse uma fórmula para isso. E na verdade, se você nos acompanhar, você vai ver como é que essa fórmula funciona, né? Onde é que a gente pode contribuir com vocês aí. Tá bom, gente? Isso aí. Então tá bom. Bom descanso, Rosane. Vai descansar, que você é merecido. Domingo estamos de volta. Um abraço a todos. Bom finalzinho de feriado. Tchau, tchau. Valeu.